Quando a gente estuda na graduação, por exemplo, para falar de inflamação, eu acho que vai umas 8 horas aula para falar do processo inflamatório, tá? Então eu tô tentando resumir aqui rapidão só o que interessa para a gente entender por que a gente vai rastrear e tratar isso na ortomolecular. Vou voltar aqui para os slides então e colocar o nosso conceito aqui, ó. Então, inflamação crônica no tecido, ó, pode afetar neurônios, causando Alzheimer. Então, aqui tem algumas doenças que aparecem com a inflamação crônica. Neurônios dopaminérgicos causando Parkinson, neurônios motores causando esclerose lateral amiotrófica, que é terrível, e ataque à bainha de mielina, esclerose múltipla. Inflamação no tecido articular vai trazer artroses, artrites e artroses, né? Inflamação do endotélio precede as ateroscleroses, ou seja, formação de placa aterosclerótica é uma doença inflamatória. Não é só ter colesterol alto que vai determinar que eu vou ter uma placa aterosclerótica ali trancando as minhas coronárias ou alguma artéria. Não é só isso. Não é só o fato de ter lipoproteína elevada. Você tem que ter estresse oxidativo e inflamação. Essa é a receita do mal. Tem gente que tem colesterol normal, faz o exame lá, dá tudo normal e infarta. Por quê? Porque tinha, na verdade, colesterol dentro de níveis normais, às vezes um pouquinho mais alto, mas tinha muita inflamação e muito estresse oxidativo. E aí aquele colesterol que estava ali, aquela lipoproteína, sofreu uma alteração e depositou no endotélio, sendo fator inflamatório. Garanto que vocês já ouviram pessoas dizerem assim: eu nunca tive alteração no meu exame, está se referindo ao perfil lipídico, né? Que inclusive não é o melhor exame para você fechar uma avaliação cardíaca, você tem que olhar mais coisas. Mas a gente vê o pessoal usando isso, né? Somente esse exame. Aí usa lá o perfil lipídico e fala: poxa, eu tô bem, eu não tenho risco, daqui a pouco infarta. Como uma pessoa que não teve alteração nenhuma lá, infartou. Então quer dizer que essa história de só o colesterol tomar a culpa tá meio errada, bastante errada. Então a gente sabe na ortomolecular que existe, a receita do mal é ter uma lipoproteína pequena e densa, que a gente tem 12 tipos genéticos de lipoproteína, tá? Então você pode ter uma lipoproteína pequena e densa, tua genética já não favoreceu, e além disso você tem estresse oxidativo e inflamação. Aí você fez a receita do mal para o infarto, para formação de placa aterosclerótica, obstrução de vasos, infarto, AVC e problemas trombóticos. Essa é a receita do mal aí, contei para vocês. Essa visão, ó, promove uma terapêutica voltada para a prevenção e a conduzir, né, uma terapêutica em direção à causa. Então, tratar causa, tratar inflamação crônica sistêmica é evitar doença. É tratar causa de problema. Se o teu paciente já é doente, crônico, algum grau de inflamação ele tem. Pode ser menor, pode ser maior, mas algum grau existe ali. E precisa ser rastreado as causas da inflamação dele, além de fazer a modulação da inflamação. Eu sempre vou falar para vocês como modula, né? Eu falei como a gente faz para gerenciar o estresse oxidativo. A gente coloca ativos, vitaminas, minerais, flavonoides. Como que eu faço modulação de inflamação? Eu vou falar para vocês, mas não é para ficar só modulando, é para rastrear a causa, né? Tem que rastrear a causa. Quais as toxinas? Quais são as coisas que estão provocando causa naquele paciente ali que está na minha frente? Eu preciso rastrear isso. Além de perceber que ele tem inflamação, que já é uma coisa além do que os demais fazem, né, gente? Nós já demos um passo à frente, nós já estamos procurando inflamação crônica sistêmica, coisa que o pessoal não sabe nem o conceito que eu estou passando para vocês aqui. Então nós já estamos um passo à frente. Agora eu tenho que também rastrear quais são as causas da inflamação naquele meu paciente ali. Quando eu falo para vocês dessa história que eu contei da minha mãe, quando eu peguei a PCR dela, o que eu descobri que ela teve esse cisto? O que ela contou para mim? Porque eu peguei a PCR ultrassensível dela, o limite é 1, tava em 25. Eu falei: mãe, tem alguma coisa acontecendo no teu organismo que você tem que perceber. Porque se fosse 3, 4, 2,5, eu ia falar: não, tá, inflamação crônica sistêmica pode ser o intestino, pode ser o tecido adiposo. Na época minha mãe era obesa. Tecido adiposo é inflamatório, tá, gente? Produtor de inflamação grande aí. E aí ela falou: não, é que eu fui no dentista, ela tava indo naquele período, e aí me contou essa história do cisto que eu falei pra vocês. Então eu falei: ó, tem muita relação com esse procedimento que você fez. É interessante até dosar, esperar uns 2 meses e dosar de novo a PCR, porque
PCR não é específico, não é um marcador específico de inflamação aguda ou crônica, ele só é um marcador de inflamação, é uma proteína que é produzida quando existe um processo inflamatório. Então a gente não sabe onde é, o marcador não conta nada pra gente, ele só conta uma coisa, tem inflamação. Ele não vai dizer a causa, de onde veio, nada disso. Essa questão de você rastrear a causa não pode ser pulada. Vamos modular a inflamação? Vamos falar de algumas plantas para vocês, de alguns nutracêuticos? Sim, precisa modular quando você vê que tem, mas tem que achar a causa. Senão fica aquela coisa, eu tô tirando água do barco furado, o furo tá ali. Eu tô modulando a inflamação aqui, tô tirando água. Mas e o furo? Por isso que estilo de vida, gente, é o furo do barco. Não tem que pular. Não dá pra pular o estilo de vida e ficar só com as fórmulas. Uma coisa não substitui a outra. Ah, agora eu descobri que dá pra usar fórmulas pra melhorar o meu metabolismo. Vou comer tudo que eu quero, viver uma vida fazendo só o que não devo e vou tacar a fórmula por cima. Não vai adiantar. Você quer ter um resultado excelente, é a soma, né? É a soma da melhora do estilo de vida para tirar as causas com a modulação dos sistemas, com a otimização dos sistemas. É uma soma. Pegaram aí as consequências da inflamação, né? Consequência é doença degenerativa, doença neurodegenerativa, doença cardiovascular e todo tipo de inflamação, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Tudo isso tem uma relação aí com inflamação sistêmica. Quais são os gatilhos? Já que a gente entendeu que ter inflamação é muito ruim e traz consequências trágicas, quais são as causas? Então vamos para o slide aqui, ó. Disparadores da inflamação crônica estéril. A gente chama de estéril quando não é um micro-organismo causador, mas poderia ser uma inflamação crônica causada por um micro-organismo que estivesse ali de forma meio que oculta, que não estivesse com a sua inflamação aguda característica, mas ele está ali, como eu falei para vocês, dos vermes, das bactérias intestinais ruins que a gente deixa crescer lá, Clostridium, né, bactérias intestinais péssimas para a saúde, que estão ocupando o lugar dos nossos lactobacilos, porque a gente provocou isso com toxinas e com alimentação incorreta, né, alimentação que bactéria ruim prefere, é rica em gordura e açúcar. Você vai tratar bactérias ruins com essa alimentação. Bactérias boas, que são os lactobacilos, eles gostam mais de fibra. Aí você escolhe quem você quer alimentar, né? Lembra aquela história? Quem você alimentar vai crescer. Se a gente não tem uma boa alimentação, nós estamos fazendo crescer micro-organismos patogênicos no nosso intestino. Então, toxinas. Toxinas provocam inflamação. Drogas. Quais são as drogas legais? O próprio álcool, né, gente? Tá aqui o álcool. Qual outra droga legal? Fármacos. Todo tipo de fármacos que você use de forma crônica, em altas doses principalmente, podem levar a um excesso de carga no fígado e gerar inflamação. Drogas ilegais, nem precisa falar, né? Aditivos alimentares, herbicidas, componentes de alimentos naturais, até mesmo alimentos naturais podem provocar algum problema? Sim, principalmente se você não tolera. A gente tem os fitatos, por exemplo, em alguns alimentos, como feijões, lentilhas. Então a gente tem também que saber preparar os alimentos para tirar os fitatos, que são substâncias indigestas e inflamatórias. Lembra disso que eu vou falar? Tudo que você não digerir bem, tudo que o teu corpo não for capaz de digerir, vai fermentar, vai gerar microprocessos inflamatórios no teu trato digestório. Tem uma pergunta que a gente faz para os pacientes, se ele está vendo algum pedaço de alimento mal digerido nas fezes. Tem relatos disso, tem exame que dá pra gente ver isso, que é a coprocultura, né? Coprologia funcional, dá pra você ver má digestão. Então, quando tem má digestão, a gente já sabe que tem disbiose, tem falta de enzimas digestivas, mas eu não preciso nem fazer o exame, só um questionário, boas perguntas, a gente já consegue entender que o paciente tem disbiose, pode ter problemas digestivos aí que são fatores muito importantes na inflamação. Consequência de você ter disbiose, ou seja, o que é a disbiose? É uma alteração da microbiota, né? Crescimento anormal de micro-organismos patogênicos e falta de micro-organismos simbióticos, que são os lactobacilos. Isso é disbiose. Qual a consequência disso? Má digestão, fermentação e a gente chama de leaky gut ou hiperpermeabilidade intestinal. Essa hiperpermeabilidade ela vai causar muita inflamação. Por quê? Porque substâncias que não eram para entrar na tua corrente sanguínea, porque o teu intestino ele é seletivo, né? Ele é uma barreira. Então, substâncias que não eram para entrar na corrente sanguínea vão entrar e vão gerar uma reação imunológica, principalmente proteínas mal digeridas, porque os fungos, os vírus, bactérias são feitos de proteína. Então, quando entra uma proteína na tua corrente sanguínea,
teu sistema imunológico reage àquilo como se aquilo fosse um invasor, como se aquilo fosse um micro-organismo e vai inflamar, vai tentar fazer um recrutamento de células para tentar tirar aquilo de circulação. E de repente aquela proteína que entrou ali se deposita na tua tireoide e você começa um processo inflamatório, se deposita na tua articulação e começa um processo de artrite ali. Então, o leaky gut ou a hiperpermeabilidade intestinal está muito relacionada a doenças autoimunes. E aí você começa a fazer esse raciocínio, peraí, então quer dizer que má alimentação, ingesta de aditivos alimentares, praguicidas, prejudicaram minha digestão, começou tudo assim, tá? Por isso que é tão importante a alimentação adequada, por isso que é importante você evitar as toxinas, ter uma boa água, pensar em um bom filtro, tá? A gente teria que falar só disso, só dessas questões aí. Eu estou contando para vocês aqui, ó, causas de inflamação, tá? Metais pesados que vão se depositando em fígado, que vão se depositando no cérebro. Sabia que mercúrio vai parar lá no cérebro, alumínio? Imagina a inflamação que isso provoca lá, tá, gente? Então, por isso que alumínio está relacionado com Alzheimer, porque vai provocar um processo inflamatório, um processo oxidativo, Alzheimer. Pesticidas, fungicidas, enfim, tudo aquilo que vocês entenderem que o organismo vai precisar metabolizar e retirar, que é um corpo estranho, vai provocar inflamação. E eu deixei essa figurinha do leaky gut aqui, ó, do intestino hiperpermeável. Nós vamos repetir essa figura na aula de intestino, para vocês verem as barreiras que nós temos, ó. Isso aqui é o correto. Tem uma proteínazinha aqui, ó, tá vendo? Uma proteína de junção que liga uma célula na outra e deixa... Não é qualquer coisa que vai passar aqui, ó, para a corrente sanguínea. Agora, se eu tenho uma lesão nessas proteínas de junção causada por bactérias que liberam toxinas que quebram, causada por excesso de trigo, que libera gliadina aqui e faz a quebra dessa barreira, eu vou começar a deixar passar, tanto entre células como através de células, substâncias maléficas que vão parar aqui na minha corrente sanguínea e vão provocar inflamação, tá bom? Então, é muito sério isso, é muito sério que a gente está falando de intestino, de alimentação e de barreiras intestinais, e de prestar atenção nisso. Eu não sei o quanto vocês já estudaram sobre isso, mas cada vez que a gente estuda sobre intestino, quanto mais a gente mergulha em desbiose, em leaky gut, mais a gente entende que isso aí é gatilho para muita doença, muita mesmo. E aí a gente tenta falar para as pessoas, né, ó, vamos mudar. A pessoa acha que é exagero. Quantas pessoas vocês já tentaram falar sobre mudança de hábitos, principalmente quem já acompanha, né, a integrativa, e a pessoa falou: ah, só um pedacinho. Minha avó comeu trigo a vida inteira e durou até os 100 anos. Vocês já não ouviram isso? A avó que durou até os 100 anos, talvez não durasse se ela nascesse hoje, porque o mundo de 100 anos atrás não é o mundo de hoje. Lá na época que ela era criança não tinha trigo transgênico, não tinha pesticida lá no trigo que ela comia. O solo que a avó plantava era um solo rico em nutrientes, não era um solo de replantio, onde a gente já tem os próprios vegetais e frutas que vêm sem nutriente hoje. Vem com bem menos do que deveria, do que a gente estudou que eles deveriam apresentar. Então, gente, o mundo não é o mesmo de 100 anos atrás, e se as pessoas quiserem continuar fazendo esse estilo de vida autodestrutivo, eu e vocês que estão aí vamos ter muito paciente ainda. E pessoas cada vez mais jovens, o que gera tristeza, porque a gente vê que ao invés de, nossa, a tecnologia avançou, ao invés de as pessoas terem uma saúde mais plena, elas têm doenças cada vez mais cedo. E aí ficam achando que porque fármacos mantêm a pessoa viva, uma vida lá às vezes que não é muito boa, mas aí falam de longevidade. Não, mas os fármacos estão mantendo as pessoas vivas. Sim, mas que tipo de vida você quer? Eu tô querendo uma vida plena, eu tô querendo ter as minhas funções mentais, ter uma vida independente quando eu for idosa. É assim que a gente tem que pensar na vida, não só em aumentar a expectativa de vida. Tem que aumentar a longevidade saudável, boa. Até as pessoas ganharem consciência, nós vamos ter ainda um tempo de muita doença, infelizmente. Eu vou deixar um rastreio para vocês entenderem quais são alguns sinais e sintomas de pessoas que têm inflamação. Eu não uso esse rastreio, eu fiz um rastreio só meu, com todas as informações resumidas, para a gente assimilar e começar a entender, gravar na nossa mente quais são as características, né, de uma pessoa que tem inflamação. É muito legal, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então hoje nós temos 20 itens aqui, 17 para os homens e 20 para as mulheres, para a gente avaliar e tentar entender se o nosso paciente tem inflamação.